O Brasil passou de 7,5 milhões de casos de Covid-19. A média é de 600 mortes por dia. E você vai ver também. O IGPM, a inflação do aluguel, fechou 2020 com a maior alta em 18 anos. O IBGE informou hoje que o desemprego teve a primeira queda no ano. Foi no trimestre encerrado em outubro. Para evitar aglomerações, toda a orla do Rio de Janeiro vai ficar fechada na noite do Réveillon. Lei aprovada na Câmara determina que supermercados deverão ter 5% dos carrinhos adaptados para pessoas com dificuldade de locomoção. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Muitas pessoas já estão pegando a estrada para passar o fim do ano nas praias de São Paulo. O movimento de carros no sistema Anchieta Imigrantes está acima da média. Um dos motivos é que 12 cidades do litoral sul não aderiram à determinação do governo do estado de fechar o comércio durante as festas de fim de ano. A alegação é de que o anúncio da medida, que tem como objetivo combater o avanço do novo coronavírus, foi feito muito em cima da hora. Durante toda a semana, o movimento tem sido acima da média nas estradas que dão acesso ao litoral paulista. Para fugir do trânsito, alguns motoristas resolveram antecipar a viagem de fim de ano. É o caso do Alexandre, que pôde aproveitar o passeio de motocicleta. Evitar o trânsito, evitar o fluxo, né? Do povo subindo e descendo. Agora voltar só o ano que vem. Que Deus quiser. No feriado de Natal, quase 400 mil veículos desceram para a Baixada Santista pelo sistema Anchieta Imigrantes. E a previsão é que no Réveillon, esse número chegue a 600 mil. Por isso, a concessionária que administra o sistema já preparou um esquema especial para receber os turistas. Nós estamos preparados, como estamos preparados a qualquer momento, que caso ocorra grandes demandas ou algum tipo de volume de veículos menores, a gente faz a adaptação conforme as nossas operações prevêem. Então, ou seja, é variável de acordo com as ocorrências e o fluxo, né? Exato, é uma engrenagem, né? Então, se eu tenho demanda, eu gatilho uma operação. Se não, eu fico com a operação normal. E o que contribuiu bastante para aumentar o movimento nas estradas e também aqui na praia é que 12 cidades do litoral sul de São Paulo decidiram não cumprir a determinação do governo do estado de fechar o comércio no Natal e também no Ano Novo. A medida tem como objetivo impedir o avanço do novo coronavírus, mas os prefeitos desses municípios alegam que o anúncio foi feito muito em cima da hora. Nós decidimos, enquanto Baixada Santista, manter a região na fase amarela, que significa dizer que todos os comércios, todas as atividades devem respeitar os protocolos desta fase, respeitar as regras de limitação de ocupação dos estabelecimentos que são previstas, limitando a capacidade em 40% dos estabelecimentos. Agora, retroceder para a fase vermelha num momento como esse, onde já há um planejamento das pessoas, dos comércios, tem estoque, funcionários contratados, é impraticável. O governo do estado notificou o Ministério Público sobre as cidades que não cumpriram a determinação. Os municípios que não seguiram esse importante preceito são notificados e essa notificação é encaminhada para o Ministério Público, um poder independente que toma as medidas que entender por cabíveis. Assim tem sido ao longo de toda a pandemia e, aliado a isso, o diálogo com essas prefeituras, a ponderação da importância de resguardar a vida nesse período e o apoio do governo do estado com fiscalização através da vigilância sanitária estadual, da nossa segurança pública, para que possamos superar esse momento de pandemia no estado de São Paulo. Os comerciantes são contra o fechamento das praias. O Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Litoral avalia que a pandemia afetou bastante o movimento. E o fim do ano é a oportunidade de recuperar um pouco do prejuízo. Através de várias reuniões, fizeram o prefeito enxergar que a melhor solução seria fazer regras para o uso de cadeiras e guarda-sóis nas praias do Guarujá, visto que a fiscalização é extremamente difícil e quem estava sendo prejudicado eram, na verdade, os hotéis e os condomínios da cidade que estavam obedecendo às normas e acabavam perdendo
como perderam muitas reservas com crianças e idosos, fica difícil você ir na praia sem poder usar um guarda-sol. Esse comerciante é proprietário de um quiosque na orla de Mongaguá, no litoral sul de São Paulo. Ele diz que reforçou o estoque de produtos para esse período e, sem trabalhar no Réveillon, terá um grande prejuízo. O ano novo para o nosso comércio aqui ele é muito importante, pois é uma data que a gente mais vende, né? A gente mais vende aqui no ano novo. Vai ser um baque muito grande para a gente. E no meio do debate, os turistas que estão no litoral só querem descansar depois de um ano tão difícil. Mas não há como esquecer a pandemia. Tem que se proteger. Quer passear, quer andar, anda, mas com máscara e com distanciamento. Depois de um ano tão difícil, aproveitar uma praia com segurança é possível. Então. Tem que se respeitar, né? Todo mundo. A Prefeitura de Santos, no litoral paulista, anunciou que a praia da cidade vai ficar fechada entre os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro. Portanto, isso vai valer para a virada. Nesse período, será proibido ficar na praia, montar barracas e tendas. E a Prefeitura também proibiu o funcionamento de quiosques na orla, inclusive para serviços de entrega. As medidas incluem a proibição de circulação de veículos ao longo dos cerca de 30 quilômetros do litoral carioca, onde milhões de pessoas costumam se reunir na noite de Réveillon. Precisamos dar um recado duro e direto para a população. Porém, é necessário que nesse dia 31 todos fiquem em casa. Somente os moradores dos bairros vizinhos poderão passear pela orla. As violações das medidas poderão ser penalizadas com multas de até R$15 mil. Cerca de 40 barreiras policiais vão bloquear as ruas que levam às praias, tanto para transporte público quanto para veículos particulares. Além disso, o metrô deixará de circular nessas áreas. O que queremos passar neste momento, independente das restrições criadas, é que depende muito da atitude de cada um de nós. Faça uma virada consciente, fique em casa. Na semana passada, a Prefeitura já havia proibido a entrada em Copacabana a partir das 20 horas do dia 31. A Prefeitura havia anunciado festividades virtuais com shows de música online, mas 2 semanas atrás anunciou o cancelamento de qualquer evento oficial. Um avião de pequeno porte caiu hoje entre os municípios de Roncador e Mato Rico, na região central do Paraná. A aeronave foi encontrada dentro do rio Macaco, que divide as duas cidades, na comunidade rural Bela Vista. As 4 pessoas que estavam na aeronave, um casal e 2 filhas, morreram. Segundo informações da polícia, o empresário Valdeci Cruzeiro estava no comando do avião e a família seguia de Goiôerê para a cidade litorânea de Guaratuba. Não há informações sobre a causa do acidente. O desemprego registrou a primeira queda no ano, no trimestre encerrado em outubro. Apesar do recuo, mais de 14 milhões de pessoas ainda seguem desocupadas. A taxa de desemprego no Brasil registrou o primeiro recuo do ano e ficou em 14,3% entre agosto e outubro. Mas dados divulgados pelo IBGE apontaram que 14 milhões e 100 mil brasileiros ainda estão sem emprego. Já no trimestre encerrado em setembro, a desocupação estava em 14,6%. No último trimestre avaliado, também houve um crescimento na população ocupada, para 84 milhões e 300 mil pessoas, o que representa um avanço de 2,8% em relação ao trimestre anterior. Segundo o IBGE, a redução da população fora da força de trabalho pode ter refletido no aumento de pessoas sendo absorvidas pelo mercado e também no crescimento da procura por trabalho. Os empregados sem carteira assinada somaram 9 milhões e meio no trimestre, mais 779 mil pessoas em relação ao trimestre anterior. Já os trabalhadores com carteira assinada eram quase 30 milhões, um crescimento de 384 mil. Já o número de trabalhadores por conta própria é de 22 milhões e meio, mais de 1 milhão em relação ao trimestre anterior. No desempenho por setores, a ocupação cresceu em 4 dos 10 segmentos analisados pelo IBGE. Com isso, teve melhora do emprego na agricultura, indústria, construção e comércio. A inflação do aluguel registrou em 2020 a maior alta dos últimos 18 anos. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas.
O Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, conhecido por reajustar o valor do aluguel, está encerrando o ano de 2020 com alta de 23%. Esse foi o maior avanço do índice desde 2002, quando acumulou alta de 25%. Ao longo deste ano, o IGPM foi pressionado pela desvalorização do real em relação ao dólar e pelo avanço dos preços dos produtos brutos, que podem ser estocados. Entre os 3 componentes do índice, a maior pressão de 2020 foi observada no índice de preço ao produtor amplo, que registrou avanço de 31% no ano. O índice de preço ao consumidor subiu quase 5% e o índice nacional de custo da construção teve alta de cerca de 8%. Em dezembro, a inflação do aluguel baixou e registrou 0,96%. Em novembro, o índice registrou alta de 3,28%. O resultado do último mês do ano foi influenciado por uma queda no preço das matérias-primas. As principais contribuições para este movimento partiram da soja, bovinos e milho. Depois do intervalo, você vai ver que a Câmara aprovou o projeto que determina que supermercados deverão ter 5% dos carrinhos adaptados para pessoas com algum tipo de deficiência. A gente volta já. A Fiocruz deve pedir até a próxima semana o registro da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. Essa é a principal aposta do governo federal para combater a pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. A Fundação Oswaldo Cruz pretende entregar mais de 210 milhões de doses no país ao longo do próximo ano. Essa soma vai ser suficiente para vacinar mais de 105 milhões de pessoas. A Fiocruz pretende começar a produzir as doses da vacina a partir do início de janeiro. A previsão é receber o registro da Anvisa até fevereiro e, na sequência, liberar as doses já fabricadas. O laboratório brasileiro vai pedir o registro definitivo do produto. Com esse tipo de aval, é possível entregar as doses em massa à população. A Anvisa tem até 60 dias para avaliar o pedido do registro. A expectativa do laboratório público é que a análise seja mais rápida, pois já foram entregues à agência os dados iniciais das fases 1 e 2 de desenvolvimento do imunizante. A documentação só deve ser levada à agência após a publicação dos dados finais da fase 3 da pesquisa de desenvolvimento, o que deve acontecer no início de janeiro. A AstraZeneca afirmou que sua vacina contra a Covid garantiu proteção de 100% contra formas graves do coronavírus. Mas os dados da eficácia da vacina para impedir a doença ainda são desconhecidos. A ideia é que todo o produto seja fabricado no Brasil a partir da segunda metade de 2021. A entrega do primeiro lote de 15 milhões de doses deve acontecer até fevereiro. No primeiro semestre, a expectativa é fabricar 100 milhões de doses. No segundo semestre, mais de 110 milhões, com produção totalmente nacional. Hoje, a Argentina começou a vacinar a população contra a Covid-19. A imunização começou com profissionais de saúde. O país está usando a vacina Sputnik, desenvolvida pela Rússia. Um terremoto de 6,4 graus na escala Richter foi registrado hoje na Croácia. Prédios desabaram na cidade de Petrinja. O tremor aconteceu por volta das 8h30 da manhã, no horário de Brasília, e foi sentido em países vizinhos, como Eslovênia, Hungria e Áustria. Uma usina nuclear da Eslovênia foi fechada de forma preventiva. Não há, por enquanto, informações de feridos. O Brasil passou dos 7,5 milhões de casos registrados de Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, já são mais de 191.500 mortes. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 431 mortes por Covid-19. Com isso, o total foi a 191.570 vítimas da doença. Também foram confirmados de um dia para o outro mais 20.548 novos diagnósticos. O total de casos foi a 7.504.000 desde o início da pandemia.
A média móvel de mortes em 7 dias no Brasil chegou a 608 óbitos por dia. O número da variação continua acima das 500 mortes. Já a média de casos confirmados no período é de 34.224. E na verificação por estados, por enquanto a situação parece estar um pouco melhor. Mas isso pode ser um reflexo da subnotificação dos dados. Nesse momento, 8 estados continuam registrando alta: Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Sergipe. Outros 11 estão em estabilidade, ou seja, onde o número de mortes não caiu nem subiu muito. Amapá, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Em queda aparecem 8 unidades da federação: Ceará, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. O projeto aprovado pela Câmara dos Deputados vai facilitar a vida de pessoas que precisam ir ao supermercado, mas têm dificuldade de locomoção. Pela proposta do deputado Davi Soares, do Democratas de São Paulo, os locais de venda terão que adaptar 5% dos carrinhos e assim vão ajudar muita gente que tem algum tipo de deficiência. Toda vez que a Célia vem ao supermercado, ela tem que dividir a atenção entre cuidar da mãe, de 87 anos, e escolher os produtos que precisa levar para casa. A dona de casa reclama da falta de carrinhos adaptados para pessoas com dificuldade de locomoção. Agora, para fazer compra, ela tem que vir acompanhada sempre, né? Sempre. E às vezes ela fica em casa ou dentro do carro. E a senhora vem fazer a compra? E eu que faço. E a dificuldade da senhora empurrar o carrinho, escolher as coisas e ainda cuidar dela? Como é que é? É difícil. É difícil. Às vezes eu preciso ficar só de olho, né? Que ela já caiu dentro do mercado. Um problema que a dona Maria Barbosa também enfrenta toda vez que vai ao supermercado. Ela ia só comprar algumas coisinhas e acabou saindo com o carrinho cheio. E se não fosse a ajuda da filha, não conseguiria levar tudo para casa. Meu neto me ajuda ali, quando está muito pesado eu pego um táxi, né? Eu moro ali pertinho, né? Precisa da ajuda dos filhos e dos netos. É. E você vem sempre com a sua mãe ajudar ela? Venho sempre. Quase toda semana. Quase todo dia, na verdade, né? Não tem jeito, né? Chega numa certa idade, para levar um carrinho desse, fica difícil, né? Sim, muito difícil, é pesado, né? Tem que ter ajuda. Tem que ter ajuda. E por causa de histórias como essas, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obriga os mercados de grande porte a terem pelo menos 5% de carrinhos adaptados para deficientes e pessoas com dificuldade de locomoção. Os modelos podem ser de vários tipos, como mostram as fotos. Os mais sofisticados são os motorizados. E ainda será obrigatória a presença de um profissional para auxiliar os clientes. O projeto é de autoria do deputado Davi Soares. O projeto 4544 estabelece que mercados, hipermercados e congêneres venham prover, dentro dos carrinhos, as pessoas fazerem compras, alguns adaptados à população com deficiência. População essa que não tem nenhuma condição, a não ser com apoio externo, para realizar suas compras. E hoje há condições de ter carrinhos adaptáveis para essa população. É uma conquista para as pessoas com deficiência que, sem sombra de dúvida, vão dar mais qualidade de vida às suas vidas. E para muita gente essa medida vai ser de fato uma mão na roda. Isso porque, de acordo com dados do IBGE, 6,7% da população dizem ter algum tipo de deficiência ou dificuldade de locomoção. São pessoas que precisam da ajuda de terceiros para comprar itens básicos para a sobrevivência. E agora se tornarão mais independentes, poderão assumir o controle na hora de fazer as compras. Esses carrinhos que tem em alguns supermercados, eles vão ajudar naquele momento, para que as pessoas possam fazer as compras, fazer as atividades, porque elas têm total dificuldade de locomoção. Por isso, precisamos pensar que fazer exercício é algo para a qualidade de vida, vai trazer um impacto positivo em todas as coisas das esferas que nós vamos fazer.
Uma grande rede de supermercados dos Estados Unidos foi a pioneira a adotar os carrinhos adaptados. A ideia surgiu após a reclamação dessa mãe, que tinha dificuldade para ir às compras com a filha, que tem necessidades especiais. Esse supermercado na Zona Norte de São Paulo também tem um projeto semelhante. Carrinhos elétricos ficam à disposição para os clientes que têm limitações para a locomoção. Com passos curtos e vagarosos, o seu José Batista, 75 anos, percorre os corredores do local. Ele ainda não conhecia o carrinho adaptado e, a convite de nossa reportagem, resolveu experimentar. E olha que seu José aprovou o aparelho. Outros mercados deveriam ter. Qualquer mercado tem que ter. Isso, qualquer lugar do mercado. Faz diferença. É, facilita muito a pessoa. E agora, motorizado, o seu José Batista vai longe nas compras. A Caixa fez hoje o último depósito do auxílio emergencial em poupança digital. O pagamento é para aniversariantes de dezembro que não são do Bolsa Família. Esse foi o último pagamento do benefício. O preço do diesel nas refinarias foi reajustado em 4% e a gasolina em 5%. É o segundo reajuste anunciado em 2 semanas. Os preços da Petrobras seguem as cotações internacionais do petróleo e também o câmbio. O repasse dos reajustes das refinarias para o consumidor final, esse depende de impostos e também de cada posto de combustível. Essa edição fica por aqui. Você confere outras informações às 1:50 no horário de Brasília com a Juliana Dariva. E você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau. Boa tarde.